Em 1954, um homem desembarcou no aeroporto de Tóquio com um passaporte que ninguém reconhecia. O país de origem indicado no documento, Taurede, um país que, oficialmente, nunca existiu. Mas o passaporte era real. Tinha carimbos autênticos. O homem falava vários idiomas. Estava calmo, convicto. Insistia que Taurede existia e que ele já havia viajado várias vezes ao Japão. As autoridades, confusas, o colocaram em um quarto vigiado durante a investigação. Na manhã seguinte, o homem havia desaparecido sem deixar rastros. A porta estava trancada por fora, a janela selada. Nenhuma saída possível. Até hoje, ninguém sabe quem ele era, ou de onde realmente veio. Essa é a história real do homem de Taurede, um dos casos mais estranhos já registrados, envolvendo identidade, tempo e talvez até realidades paralelas. Segundo o que foi registrado, o homem chegou em um voo europeu comum, bem vestido, de aparência caucasiana, aparentando cerca de 40 anos. Falava francês, japonês e outras línguas com fluência. Quando passou pela imigração, os oficiais estranharam o nome do país em seu passaporte, Taurede. Nunca tinham ouvido falar. E não existia nenhum país com esse nome em nenhum mapa, nem em qualquer registro da ONU. Eles acharam que fosse um erro. Mas o documento parecia legítimo. Mais estranho ainda, o passaporte tinha vários carimbos, incluindo registros anteriores de entrada no Japão. O homem se mostrou surpreso com a reação dos oficiais. Afirmava que Taurede ficava entre a França e a Espanha, exatamente onde, no nosso mundo, está o Principado de Andorra. Para ele, Taurede era um país com séculos de história. Ficou irritado e até confuso quando lhe mostraram um mapa onde o tal país simplesmente não existia. As autoridades começaram a suspeitar de fraude, ou até de espionagem. O homem foi conduzido para uma sala separada, onde foi interrogado por horas. Mostrou documentos pessoais, carteira de motorista, cheques, cartões, todos emitidos em seu suposto país. Todos pareciam autênticos, mas nenhum com origem rastreável. Nenhum banco, nenhuma repartição, nada correspondente a um país real. A empresa que ele dizia representar existia, mas não havia registro de que ele trabalhasse lá. O hotel onde afirmava ter reserva não tinha registro dele. E a empresa japonesa com a qual teria reunião nunca tinha ouvido falar no nome dele. Mas o homem continuava calmo. Dizia que aquilo devia ser algum grande mal-entendido. Ele já havia estado no Japão outras vezes. Conhecia os caminhos, os lugares. Era como se estivesse certo de que aquilo tudo era apenas um erro temporário. Diante da situação, os oficiais o colocaram em um quarto de hotel, sob vigilância armada. Trancaram a porta por fora. Não havia sacada. A janela era fixa e selada. 2 guardas ficaram de plantão no corredor, do lado de fora, durante toda a noite. Na manhã seguinte, ao abrirem a porta, o homem havia desaparecido. Sem barulho, sem sinal de fuga. Seus documentos também haviam sumido. Nenhuma câmera registrou sua saída. E nenhuma explicação plausível foi encontrada. As autoridades fizeram buscas extensas. Verificaram voos, trens, estradas, hotéis próximos. Nada. Era como se o homem nunca tivesse existido. O caso foi abafado na época, mas acabou sendo vazado por funcionários que presenciaram o evento. Ao longo das décadas, se transformou em um dos relatos mais famosos de possível deslocamento interdimensional ou falha de realidade. Alguns teóricos acreditam que o homem de Taurede teria, de alguma forma, atravessado uma fenda entre universos paralelos, vindo de uma versão alternativa da Terra, onde seu país existe de fato. Ao cruzar essa linha invisível, caiu em nosso mundo, onde Taurede não existe, e ninguém jamais ouviu falar nele. Outros acreditam que foi um caso extremo de identidade falsa, embora nenhuma análise dos documentos tenha conseguido comprovar isso. Os itens que ele carregava desapareceram junto com ele. Há ainda quem defenda que tudo não passou de uma lenda urbana bem elaborada. Mas quem defende essa ideia não consegue explicar por que o relato aparece em registros de funcionários do aeroporto e em documentos internos do governo japonês da época. Alguns pesquisadores tentaram localizar descendentes, amigos ou registros do homem. Mas nada jamais foi encontrado. Nem mesmo o nome foi divulgado, talvez por confidencialidade, ou por nunca ter sido confirmado. O mais desconcertante é que o próprio homem acreditava plenamente estar certo. Para ele, Taurede existia. Ele era apenas mais um executivo em uma viagem de negócios. Como alguém poderia manter uma mentira tão convincente, com tantos documentos e detalhes? E se ele realmente tivesse vindo de um mundo onde Taurede existia?
E ao perceber o erro, o universo, de alguma forma, corrigiu Glee. O caso do homem de Tauredes segue sem solução. É um daqueles mistérios que desafiam a lógica, a física e a própria ideia de realidade. Talvez ele tenha voltado para o seu mundo, ou talvez esteja em outro aeroporto, neste exato momento, tentando explicar a existência de um país que ninguém conhece, mas que para ele é absolutamente real. Se você também gosta de histórias assim, baseadas em casos reais e inexplicáveis, inscreva-se no canal e ative o sininho. Temos muitos outros mistérios como este para explorar juntos, porque às vezes a linha entre o real e o impossível é mais fina do que pensamos.